Olá pessoal, chegamos a mais uma aula da nossa introdução. Essa é a nossa quinta aula. A gente vai falar um pouco sobre a linguagem Ladder. Tranquilo? Essa aula é de extrema importância, pois nosso curso vai ser focado em linguagem Ladder. Vamos ver um pouco, para vocês terem uma base da linguagem função de bloco, mas o foco do nosso curso é o aprendizado em Ladder. Tranquilo? Por que em Ladder? Porque todos os CLPs eles permitem você programar em Ladder. Lembra que tem 5 linguagens disponíveis para programação de CLP, só que nem todas estão disponíveis para todos os CLPs. Um exemplo, o nosso CLP que a gente vai utilizar, ele tem disponível linguagem Ladder e a linguagem função de bloco. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, linguagem Ladder foi a primeira que surgiu para a programação de controladores lógicos programáveis. Ela surgiu considerando que na época os técnicos, engenheiros, eletricistas, eles eram normalmente os encarregados na manutenção, eles que faziam a manutenção no chão de fábrica, né? Então, quando foi desenvolvida essa linguagem, eles pensaram em desenvolver algo que tivesse uma familiaridade para esses profissionais. Então, assim que ela foi pensada e foi desenvolvida, né? Com os mesmos conceitos dos diagramas de comandos elétricos. Assim, facilita muito o aprendizado dela para a área elétrica. Beleza? Então, temos os contatos elétricos, os contatos dos elementos da nossa linguagem, né? Aqui. Então, vamos lá. Contato aberto no nosso diagrama elétrico e o elemento do contato aberto no diagrama Ladder. Contato fechado no diagrama elétrico e a simbologia do elemento elétrico no diagrama Ladder. A bobina no diagrama elétrico e a bobina do elemento programação em Ladder. Então a gente tem uma familiaridade na interpretação, ela se torna bem simples de entender. Beleza, pessoal? Função principal de um programa da linguagem Ladder é controlar o acionamento das saídas. Então, conforme as entradas são acionadas, elas são verificadas pelo programa do usuário, programa que você fez e inseriu no CLP. Se as entradas coincidirem com o programa, conforme a tua lógica, ele vai acionar ou vai desacionar as saídas. O diagrama de contatos em Ladder é uma técnica adotada para descrever uma função utilizada com contatos a relés. Então, sua notação é bastante simples. Um diagrama de contatos é composto por duas barras verticais que são representadas positivos e negativos de uma bateria. A gente vai ver na figura mais para frente, né? Como que se dá essa ideia aí, né? A ideia por trás da linguagem Ladder é representar graficamente o fluxo de eletricidade virtual entre duas barras verticais energizadas. Então a gente tem aqui, né, pessoal? Como que funciona, né? Como que é a representação da linguagem Ladder, né? Aqui a gente tem a representação dela sem os elementos, contato aberto, contato fechado, alguma função em específico. Então a ideia, né, tem o trilho do lado esquerdo, que ficticiamente pode-se dizer que é o positivo, e o trilho direito, que for ficticiamente a gente tem o polo negativo. Há um fluxo de corrente quando os elementos que estão na nossa linha, eles dão condição para a corrente fictícia passar, para a energia passar, né? Então, se eu tenho um contato aberto que ele fecha, ele dá possibilidade de ter um fluxo de energia. Instruções em linguagem Ladder. Então a gente pode ver aqui, né, o contato aberto, contato fechado e a bobina. Símbolos semelhantes aos encontrados nos esquemas elétricos, contatos e bobinas. Tranquilo? A gente vai passar todos esses elementos para vocês irem se familiarizando. Quem ainda não tem muito conhecimento, vai anotando, vai vendo. A gente vai ver para frente bastante na prática, a gente vai simular na plataforma,
essa teoria é importante para vocês irem entendendo como que funciona. Além desses elementos na linguagem ladder, pessoal, a gente encontra também elementos de função específicas. Cada CLP ele tem a simbologia específica para alguns itens, né? Como temporizador, contador, alguns itens assim, eles têm as simbologias de cada CLP, cada marca de CLP, certo? Mas os elementos que estamos vendo nessa simbologia aqui, contato aberto, contato fechado e bobina, ele é igual para todos os CLPs, todas as plataformas. A relação entre o sinal de entrada e a lógica de controle pode causar alguma confusão ao iniciante de programação de CLP. Normalmente, faz-se a associação direta entre o elemento utilizado na lógica de controle e a condição do dispositivo de entrada, que gera tal confusão. Tem que se tomar cuidado, pessoal, no seguinte: quando for programar, você terá que saber o que está ligado em cada entrada, no endereçamento da entrada que você vai fazer o programa, certo? Por quê? Porque daí você vai saber se você vai utilizar no programa um contato aberto ou um contato fechado. Nessa imagem a gente vai fazer uma analogia para ficar mais claro o que a gente falou até aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem uma tabela, né? Nessa tabela temos os dispositivos de entrada, que seriam esses itens aqui, tabela de imagem das entradas, se elas estão acionadas ou não, o elemento da lógica de controle, esse aqui elemento ficaria na programação, e a atuação do contato elétrico, do contato lógico, ou seja, esse contato está sendo acionado ou não. Se ele é acionado, vai ter um fluxo de corrente, se ele não é acionado, vai ter um fluxo de corrente. Então aqui está a tabela, vamos analisar o primeiro caso aqui. Na primeira entrada, a gente tem um contato aberto, uma botoeira. Tranquilo? Todo mundo consegue perceber isso aqui? Essa botoeira não está acionada. Por quê? Porque é um contato aberto, a gente não acionou ela, então ela não está mandando nenhum sinal para a entrada do CLP, certo? Nessa linha de programa a gente tem um contato aberto. Esse contato aberto não vai ser acionado, por quê? Porque a entrada não acionou. Então não há atuação e não há um fluxo de corrente lógico, certo? Próximo caso, temos uma botoeira com contato normalmente fechado. Nesse momento, esse contato está passando o sinal. Esse elemento de lógica de controle é um contato aberto, ele está sendo acionado, então ele está tendo uma atuação e há um fluxo de corrente pela lógica, certo? Próximo item é um contato aberto. Ele não está mandando sinal para a entrada, mas aqui mudou, pessoal. Observem aquilo que eu falei anteriormente, né, que vocês podem confundir, principalmente quem está iniciando. Nesse caso eu tenho um contato aberto, ele está aberto aqui, ele não está passando. Nesse outro caso é um contato aberto, ele não está acionando, mas o elemento dentro da programação é fechado. Então ele não atuou, mas vai ter uma corrente. Por quê? Porque ele está fechado. Tranquilo? Então é isso que no início às vezes o pessoal confunde. Seguindo, temos um contato fechado. Esse contato fechado está nos mandando sinal para a entrada. O elemento é um contato fechado, então há atuação, porque ele está mandando sinal. Toda vez que manda sinal, ele atua. Ele atuou, só que não há corrente fictícia. Por quê? Porque ele é um contato fechado. Se ele atua, ele abre e não deixa a corrente passar para a frente da lógica. Tranquilo? Então temos que tomar cuidado, muito cuidado nesses itens aqui. Por isso que eu sempre falo, vocês têm que ver o que está ligado nas entradas do CLP, saber bem certinho todo o processo, para daí vocês partirem para a programação. Então aqui temos um exemplo, pessoal, da nossa linguagem ladder. E aqui a entrada física do CLP, né, entrada I1, aqui também é I1, certo? Aonde a gente tem a ligação elétrica de uma chave.
certo? Uma chave seletora é fixa, né? Duas posições fixas. Então, a partir do momento que a gente ligar ela fica acionada até você desligar ela de novo. Então, vamos dar uma analisada aqui. Nesse momento, essa entrada aqui não está recebendo sinal nenhum, certo? Por quê? Porque veio o positivo e o positivo para aqui nesse contato aberto. Então, pessoal, o que acontece aqui no nosso programa em Ladder, né? Nesse momento não acontece nada, não há corrente fictícia para o lado da bobina, certo? Se eu viesse aqui, pressionasse essa botoeira, iria acionar a entrada. Como é um contato aberto, ele iria fechar e acionar, né? Fazendo com que a corrente passasse acionando a bobina. Só, então, independente das características do dispositivo conectado ao módulo de entrada, certo? A gente pode usar um contato aberto ou fechado. Então, dependendo de como tem que ser a nossa atuação e dependendo do que está instalado na máquina, no circuito, a gente vai optar por usar um contato aberto, o elemento ali, ou um elemento fechado. No nosso próximo exemplo, a gente consegue visualizar aqui, pessoal. Temos um contato fechado. O que mudou? Que normalmente fechado, ele está direto passando, acionando a entrada. Como é um contato aberto, a gente pode ver aqui que ficou verde. Você vai ver na simulação, quando a gente trabalhar na plataforma. Quando ele dá a corrente fictícia, que ele dá a passagem da corrente fictícia para o outro lado, ele fica verde. Então, o que aconteceu aqui? Nosso contato aberto está fechado, porque está vindo o sinal elétrico aqui, mandando o sinal para o acionamento da bobina, da nossa saída. Aqui, tranquilo? Pessoal, anotem, eu sempre vou falar isso, vou ser chato sim, mas quanto mais vocês anotarem, quem tem dúvida, principalmente quem tem dúvida e quem está iniciando, para não cometer esse tipo de erro. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, né? Se ainda estiverem em dúvida, que nem eu falei, reveja o vídeo, sempre revejo. Se permitam a cada vez ver no mínimo 2, 3 vezes um vídeo desse. Às vezes, quando você já tem um aprendizado, ele se torna até chato, digamos assim. Mas quanto mais vocês verem, mais vocês vão aprender. Espero que vocês gostaram da aula, pessoal. Vamos seguir em frente aí. Contem comigo, estou aqui para ensinar vocês. Um forte abraço e vamos para a próxima aula.